Mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos iniciar a segunda unidade. Vocês viram anteriormente aposto vocativo, né? Termos da oração. E agora nós vamos voltar lá atrás para revisar uma coisa que também é muito importante da língua portuguesa, que é o processo de formação de palavra. Só que é o seguinte, isso vocês aprendem, vocês estudam no sexto ano, certo? Que é a formação de palavra, né? Que ocorre de duas maneiras, né? No caso, uma é o processo de formação por derivação prefixal, ou seja, a derivação é, no caso, o radical é acrescentado um sufixo ou um prefixo, tá? Por isso que é derivação prefixal ou sufixal, porque adiciona o radical, um sufixo, e transformando ela em uma palavra derivada. Então, assim, agora nós vamos estudar o seguinte: uma formação de palavras, as palavras compostas, tá? As palavras compostas. Nós vamos estudar as palavras compostas, porque as palavras que nós vamos estudar agora. Por que as palavras compostas? Porque nós vamos em seguida estudar o uso do hífen. Então, precisamos primeiro saber qual o tipo de formação de palavra que é formado as palavras compostas, que no caso, a chamada composição, tá, gente? A composição nada mais é do que o processo de formação de palavras chamadas compostas, ou seja, que é a partir de dois ou mais radicais, tá, gente? Então, na verdade, a composição é a formação de palavra com dois ou mais radicais, tá? Então, como ocorre isso? Simples. Há dois tipos de composição. A composição por justaposição, que é a junção de duas palavras, dois radicais, sem que ocorra alteração fonética, tá? Então, aí temos o exemplo, couve e flor. Observe que couve é uma palavra e flor é outra. Se junta para falar, no caso, para formar a composta. Então, esse processo é chamado de composição. E a justaposição por quê? Porque eu coloquei a palavra couve, como é escrita normalmente, e flor, como é escrita novamente, que é uma junção com o hífen. E observe o seguinte, que couve-flor, ela não perde nenhuma palavra, ou seja, não se tira nada nem da palavra couve, nem da palavra flor. E também observe que não tem oração fonética, eu falo normalmente, couve-flor. Então, esse processo é chamado justaposição, porque não tem alteração fonética, nem muito menos a perda, né? No caso, tirado uma letra qualquer de uma das palavras. Tem outro exemplo, segunda-feira, eu falo normalmente segunda-feira. Também é com hífen e temos também sem hífen. Olha aí o exemplo, passa mais tempo, que se junta e cria a palavra passatempo. É uma palavra composta também por justaposição, porque elas se unem e eu falo normalmente passatempo sem perda fonética, tá? Girassol também é uma palavra composta no caso, é formada por justaposição, porque também ela não tem, no caso, ela não tem nenhuma alteração fonética e nem muito menos a perca de nenhuma grafia, e nenhuma palavra, nenhuma letra, tá? Gira mais sol, girassol. Pelo contrário, acrescentou para não se colocar o hífen, né? Entre gira e sol, acrescentou-se mais um S, não é isso? E assim sucessivamente. Agora, professora, e a composição por aglutinação? Bom, a aglutinação, na verdade, é a junção de dois radicais, né? Ou mais, né? Só que, no caso, tem alteração fonética, porque ela pode perder uma palavra, no caso, ela pode perder uma letra, ou pode também, no caso, o exemplo, aguardente. Observe, aguardente. Quando eu falo aguardente, eu não falo água ardente, eu falo aguardente. Observe que eu juntei as duas e formei uma só, aguardente. Mas é água, a palavra água, mais ardente. Observe que quando juntamos, nós perdemos aí a letra A da palavra água.
porque quando a gente pega o ágeu da palavra água e junta com ardente e forma a palavra aguardente. Então, perde-se a questão fonética também, porque eu falo aguardente junto, né? Eu não falo água ardente, né? Eu falo aguardente. E temos outro exemplo também, planalto. É plano mais alto, mas quando se junta, observe que eu falo planalto. Uma palavra só, né? Eu falo, no caso, a fonética alterou, por quê? Porque é plano mais alto. E quando se juntou, planalto. E observe que perdemos o quê? O ozinho. Perdeu uma parte fonética aí, o O da palavra da palavra plano. E juntou e ficou planalto, tá, gente? Esses são os dois processos que nós vamos aprender, nós vamos revisar. Isso é um assunto do 6º ano. Vocês já viram um tempo atrás, vocês já estão no 8º ano. Então, nada mais justo de revisar. Logo em seguida, nós vamos estudar a questão do o uso do hífen, porque tem algumas regrinhas, né? Vocês observaram aí que no processo de composição por justaposição, ele está aqui ó, na palavra couve-flor, segunda-feira, né? Vocês não viram no processo de aglutinação, mas não deixa dizer, eu não posso dizer que não tenha, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Composição por justaposição é a junção de dois ou mais radicais sem alteração fonética, e com alteração fonética é chamada de aglutinação, tá? Observem aí as duas palavrinhas que tem alteração fonética aí, bem clara. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Até a próxima!